Malaquias, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3 depois até versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passar por bom aos olhos do Senhor. E dizes, é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para o juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Senhor, obrigado por não mudar. Obrigado por estar conosco, mesmo falho e pecadores como somos. Obrigado por estar diante de Ti e poder ouvir a Tua voz. Que possamos atentamente ouvir o Senhor e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Certa feita, dois homens estavam conversando entre si. E eles conversavam sobre um assunto tão falado há mais de 2000 anos, que Cristo vai voltar. E um deles olhava para o outro e dizia assim: eu já ouvi falar tanto que ele vai voltar, mas eu fico com uma pergunta dentro de mim: será que ele vai voltar mesmo? Já tem tanto tempo que eu escuto essa história, que eu escuto essas mensagens dos crentes, que eu ouço que eles falam sobre uma Bíblia, de que Cristo vai voltar, e o tempo passou, anos têm passado e eu não vejo nada disso acontecer. Então o outro, mediante essa pergunta e mediante a colocação da palavra do primeiro, disse assim: é por isso que eu não consigo mais acreditar. É por isso que eu não consigo mais confiar nessa crença, ou neste livro que eles acreditam, nessa mensagem que eles tanto falam. Porque tanto se prega, tanto se anuncia que Cristo está voltando, tanto se anuncia que Ele vai vir, e nada eu vejo acontecer. Irmãos, é interessante que a pergunta daqueles dois, o questionamento de um daqueles dois e o diálogo daqueles dois, talvez seja a mesma inquietação nossa. Já ouvimos tantas mensagens sobre a volta de Cristo, já ouvimos tantas mensagens sobre Cristo virá. Já estamos em 2022 e parece que nada tem acontecido, ou parece que estamos vivendo como se de fato Ele não fosse voltar.
Parece que estamos vivendo como se de fato ele não viesse e se a palavra não fosse verdadeira. É como se o que nós lemos e confiamos, aparentemente falando, é apenas de boca. Porque os nossos dias e a nossa vida, parece que nós estamos vivendo sem esperar que ele volte. Além disso, a nossa falta de esperança nesta promessa nos leva a colocar Deus no banco dos réus. É como se nós nos tornássemos juízes e dissesse: silêncio, silêncio, que hoje nós vamos julgar a Deus. Nós vamos hoje ouvir o que ele tem a dizer, porque muitas coisas ele prometeu e nada se cumpriu. Ele promete que virá aquele que pisará a cabeça da serpente e nada aconteceu. Ele promete vir um justo e nada aconteceu. Juntando aos nossos dias, Cristo veio, disse que vai voltar novamente e nada aconteceu. Então, vamos julgar o Senhor. Vamos tratar do assunto para ver qual a pena que nós poderíamos dar a Deus. Essa é a realidade dos sacerdotes. Essa é a estrutura que nós encontramos na vida dos sacerdotes e daquele povo, a qual Malaquias está confrontando. Eles não estão mais confiando na justiça de Deus. Eles não estão mais confiando no poder de Deus. Eles não estão mais confiando na resolução do Senhor. Veja, irmãos, versículo 17 é um versículo de afrontamento. É um versículo onde eles chegam para cinicamente debochar de Deus, afrontar o Senhor. No entendimento deles, e não muito distante do nosso também, olha, nós estamos fazendo as coisas erradas, mas as coisas erradas estão dando certo. Então, não há problema nisso. E Deus não fará nada de mal conosco. E Deus não nos julgará. E Deus não colocará sua mão pesada sobre nós. Veja, já são 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos cometendo a mesma coisa e nada aconteceu. Então, Deus não pune. Deus não pune. Deus não é esse homem ruim. Deus não é esse julgador. Deus não é esse homem que vai vir com sentença pesada, como Malaquias disse no capítulo 1. Não é. A tal ponto que eles concluem o versículo 17, fazendo essa pergunta: onde está o Deus do juízo? Aonde está o juízo do Senhor? Em outras palavras, lembra que hoje de manhã nós estávamos sobre ateísmo? Aqui revela um coração ateu dos sacerdotes. Aqui revela um ateísmo prático. Eles estavam entendendo que Deus estava abençoando o erro, então Deus não julgaria o erro, então Deus não é tão justo como eles pensavam. Sendo assim, eles poderiam praticar os erros cotidianamente e nada aconteceria. Porque se acontecesse, nós não estaríamos na situação que nós estamos. Então, se ele é de fato justo, se ele é de fato juiz, se ele é de fato aquele que vocês estão pregando, aonde Deus está? Com essa pergunta, irmãos, eles estavam escarnecendo do Senhor. Eles estavam sendo ateístas. Eles estavam afrontando Deus. Interessante que o Senhor mais uma vez levanta o profeta Malaquias para confrontá-los por causa dessa pergunta. Confrontá-los para destruir o ateísmo que existia dentro deles, confrontá-los para dizer: a justiça virá. E por mais que vocês fiquem debochando, por mais que vocês fiquem brincando, por mais que vocês achem que o errado é certo, a justiça virá e ela não tardará. Talvez a pergunta que fica ao seu coração e ao meu é: como então virá esse juízo? Como então virá essa justiça do Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, ela virá como purificação. Se você se voltar do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos perceber isso. Nós vamos atentar a isso. Há 2 perguntas iniciais no versículo 2. Quem suportará e quem ficará de pé? O profeta Malaquias está dizendo: a justiça vem. O Senhor me enviou como mensageiro para falar a vocês. O Senhor está tratando o coração de vocês. E quando Ele vier, não há quem possa ficar em pé.
Essas perguntas que o profeta está colocando, irmãos, é porque eles insistiam em batalhar contra Deus. Eles insistiam em guerrear contra o Senhor. E essas palavras, quem suportará e quem ficará de pé, são palavras de guerra, porque o Senhor está vindo batalhar contra eles. Em outra expressão quem poderá ficar em pé quando o Senhor vir batalhar contra vocês? A justiça virá com purificação, e quando ele vir, ninguém suportará a sua glória, ninguém suportará a sua santidade, ninguém suportará o seu poder. Não há um que possa se afrontar ou se colocar diante dele, afrontando o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Por isso o profeta começa dizendo: quem vai ficar? Quem suporta ficar diante do Senhor de pé, tentando olhar tete a tete? E aí ele começa dizendo: ele vem, e vocês não ficarão de pé. E ele virá como fogo, e ele virá como sabão para vos lavar. A ideia de potássio aqui é isso, é sabão. E olha o que o profeta está falando. A ideia de que o juízo virá e com purificação ele vai lavar internamente e vai lavar externamente você. Vai purificar internamente e externamente você. Olha a perspectiva. Como fogo do ourives. Qual a ideia que o Senhor está colocando sobre isso? Se você já parou para perceber como se tira a impureza do ouro, depois faz uma pesquisa. O ouro, ele é derretido, ele é colocado no mais alto grau para toda a impureza sair. A ideia quando o ourives olha o metal derretido e consegue ver o seu reflexo, aí sim, caiu toda a impureza. Imagina o que Deus está falando por meio do profeta Malaquias. Eu vou derreter vocês. Não vai sobrar ninguém. Eu vou queimar vocês. Até sair toda a impureza. Até o ponto de olhar para vocês e ver a minha face em vocês. E eu vou começar de dentro para fora. Como um fogo, queimando toda a impureza interna. Depois como sabão, lavando e purificando toda a sujeira externa. Em outras palavras, essa purificação não é uma destruição da sua vida, mas é remoção de toda e qualquer impureza do seu caráter, da sua personalidade, para levar você a cada dia mais parecer com o Senhor. Por isso o profeta está dizendo: olha, não brinque com Deus, não zombem do Senhor. Ele vai vir. O juízo, ele vai chegar. Vocês estão achando que o erro de vocês está dando certo? Ele vai vir e ele vai tratar vocês, ele vai purificar vocês, vai ser doloroso ao coração de vocês, mas ele fará isso porque ele vos ama. Sabe, irmãos, o profeta está nos chamando a atenção que ele sentará. Olha o versículo 4 comigo. Ele sentará e ele vai observar tudo isso. Ele vai olhar tudo isso de forma atentamente. E só assim as nossas ofertas serão agradáveis. Só assim as ofertas dos sacerdotes do seu povo serão recebidas diante do Senhor, como nos primeiros anos. Primeiro ponto, o juízo vem como purificação. E deixe-me aplicar logo isso à nossa vida. Irmãos, se Cristo morreu por você, e se Ele morreu para te salvar, se Ele, na cruz do Calvário, derramou sangue puro pela tua vida, você não vai conseguir viver a sua vida como você deseja. Ainda que você ache o errado certo, ainda que você tente viver pelo jeitinho brasileiro, ainda que você tente caminhar por linhas tortuosas, você não vai conseguir. Ainda que você pense que amanhã o Senhor não volta e amanhã você vai querer fazer o errado, você não vai conseguir, porque chegará o dia que o juízo dele virá.
E ele virá ao seu encontro e te chamará a um momento de purificação, e ele tratará a tua vida, e ele tirará tudo que não agrada a ele. Ele virá ao seu encontro e ele restaurará a sua santificação em sua vida, para que você viva de forma agradável ao nome dele. E é interessante isso, porque ele faz isso com todo cuidado, ele faz isso com toda a perfeição, para que você seja uma oferta agradável e para que a sua oferta também seja recebida na presença dele. Por isso que nós não somos de nós mesmos. Por isso que nós não vivemos para nós mesmos. Nós somos dele. E só ficaremos em paz, e só viveremos em paz quando para ele nós voltarmos. Por isso, o chamado é a santidade. Em segundo lugar, olha como virá o juízo do Senhor, como condenação. Primeiro, como purificação. Segundo, como condenação. E o versículo 5, ele vai mostrar como é essa condenação. Essa condenação ele aplica lá a 6 grupos. E aí eu queria que você olhasse, porque eu vou tratar grupo por grupo. Primeiro, ele está falando contra os feiticeiros. Olha comigo, versículo 5. Chegar-me-ei a vós para juízo. Serei testemunha veloz contra vós, primeiro, os feiticeiros. Deixa eu me abrir um ponto. A feitiçaria que sempre foi um problema para a nação de Israel. Seja do Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, ele confronta a bruxaria que acontecia lá no Novo Testamento. Pedro mesmo, ele confronta o bruxo, o mágico Simão. O Senhor, ele não terá por inocente o que é errado. O Senhor não julgará o certo pelo errado e o errado pelo certo. Olha o segundo grupo. Contra os adúlteros. Desde o capítulo 2, o versículo 10 até o versículo 16, que nós tratamos semana passada, o Senhor vem dizendo isso, por meio de Malaquias: vocês são infiéis porque vocês são adúlteros. Vimos, irmãos, do versículo 10 ao versículo 16, homens que estavam abandonando suas mulheres por mulheres pagãs, para se casar com mulheres que não serviam ao Deus Altíssimo. Em suma, eles estavam abandonando suas esposas por motivos de adultério. O Senhor está dizendo: eu serei juízo para vocês. Olha o terceiro grupo. Contra aqueles que juram falsamente. Vamos lá? Feiticeiros, adúlteros e contra os que juram falsamente. E aí, permita-me dizer logo o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Se você quiser depois dar uma lida, vai estar lá: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Lembre-se, irmãos, a mentira tem a sua raiz. Sabe aonde? Satanás. Ele é o pai da mentira. Na grande maioria das vezes nós juramos falsamente justamente por causa disso. Porque estamos mentindo. Porque nós estamos negociando o nome do Senhor. Estamos tentando barganhar contra o nome de Deus. Pode parar para perceber, quando a gente diz eu juro por Deus, a gente está tentando barganhar. Olha o quarto grupo comigo. Aqueles que roubam o salário dos trabalhadores. Apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 4, vai falar justamente sobre isso. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor. Ele julgará. Olha o quinto grupo. Contra os que oprimem os órfãos, as viúvas e privam o direito do estrangeiro. E aí a Bíblia nos fala lá no capítulo 1 do apóstolo Tiago, versículo 27, justamente sobre isso. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Agora, o salmista, lá no Salmo 146, verso 9, também nos diz outra expressão interessante sobre os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Sabe o que ele fala? Pai, para os órfãos
e defensor das viúvas. É Deus em sua habitação. Ele é pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua habitação. Salmo 68, verso 5. No Salmo 146, verso 9, o Senhor diz que vai proteger o estrangeiro, que vai sustentar o órfão e a viúva e que vai frustrar o propósito dos ímpios. O último grupo é o grupo dos que não respeitam o Senhor. Olha o final do versículo 5 comigo. E torcem o direito do estrangeiro e não temem, diz o Senhor. Irmãos, Deus está dizendo, contra estes, o meu juízo vai vir. Não tardará. Contra aqueles que buscam, por meio da feitiçaria, viver uma vida errada. Por aqueles que vivem cada vez mais a mentira, o adultério. Por aqueles que juram falsamente. Por aqueles que roubam o salário. Por aqueles que tiram dos pobres, da viúva, dos órfãos. Por aqueles que não me respeitam. A certeza é, meu juízo virá. E sabe o que ele diz lá no final do versículo 5? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está falando aqui? Estes são rebeldes. Estes são aqueles que eu serei testemunha contra eles. Pare para pensar na gravidade disto. Pare para avaliar a gravidade disto. Versículo 5, o início dele. Eu serei testemunha veloz. Eu vou testemunhar de forma rápida. Eu vou rapidamente testemunhar contra estes rebeldes, contra estes que me afrontam. E sabe o que é pior disso tudo? É que contra este testemunho não há quem possa revogar a sentença. Contra este testemunho, não há quem possa levantar advogado para quebrar a sentença, ou quem sabe para refutar o testemunho. Contra este testemunho, não há quem possa destruir ou subornar o testemunho dele. A certeza é, eles serão julgados e condenados. Quando eu paro para pensar nisso, eu me lembro de Apocalipse capítulo 22. Versículo 15, quando o Senhor fala por meio do evangelista João, aonde ele fala daqueles que ficarão de fora da eternidade, daqueles que não terão parte com Deus. Capítulo 22, versículo 15, mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, diz o Senhor dos Exércitos. E ele irá testemunhar, e não há quem possa te livrar, não há quem possa livrá-lo contra esse testemunho, porque o testemunho dele é perfeito, o testemunho dele é fiel, e o testemunho dele é irrefutável. Para pensar no peso disso tudo. O juízo do Senhor virá como condenação, e ele não tomará o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, porque ele é justo no seu testemunho. Terceiro lugar, o juízo vem, e esse juízo virá nos cumprimentos de suas promessas. O versículo 6 vai falar sobre isso. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu não mudo. Irmãos, por meio de Malaquias, o profeta está dizendo uma coisa maravilhosa. E, na verdade, afirmando e reafirmando. Eu sou o Senhor, eu não mudo, eu sou imutável, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. E não há quem possa mudar os meus planos, os meus projetos. Não há quem possa mudar os meus pensamentos. Não há oração terrena. Não há nada nem ninguém que mude o Deus imutável. O que ele estava dizendo por meio do profeta Malaquias é: como imutável que eu sou, o meu juízo virá. O meu juízo chegará a vocês. A minha palavra vai se cumprir. As minhas promessas chegará à vida de vocês que estão me afrontando, que estão debochando, que estão zombando de mim. E o que é extraordinário é que esta promessa que o Senhor fez
lá em Malaquias não se limitou apenas a Israel, não se limitou apenas ao Antigo Testamento, ou quem sabe ao Novo Testamento, mas ela nos acompanha até os dias de hoje, e ela nos acompanhará, porque nós somos o Israel de Deus. Sendo assim, irmãos, Malaquias, ele chama os sacerdotes e chama o povo para uma compreensão de que o juízo de Deus vai vir e não há quem possa impedir. O juízo de Deus chegará e não há quem possa mudar essa circunstância, porque agora é Deus quem está colocando o povo no banco dos réus. E está batendo o martelo e disse: estou julgando vocês, estou condenando vocês e não há quem possa impedir. Agora o que isso implica a nossa vida, na verdade a vida daquele povo, é que eles não poderiam mais viver uma vida inerte depois de serem chamados a uma purificação. Segundo, Deus não estava inerte à situação deles, muito menos ao pecado que eles estavam cometendo. Deus não estava de olho fechado. Deus não estava fazendo vista grossa, ou quem sabe, dizendo assim: vivam, vivam, porque Deus é brasileiro e Deus sempre dá um jeitinho. Não era. Deus não era passivo aos pecados daquele povo. Deus não era injusto. E muito menos Deus não estava abençoando a prosperidade ou dando prosperidade aos ímpios. Pelo contrário. Deus estava dizendo: eu vou julgar a todos. Eu vou julgar a todos. E vocês vão sofrer com o meu julgamento. Por isso eu estou chamando vocês para purificação. Por isso eu estou dizendo que se vocês não voltarem a uma vida de purificação, vocês irão passar pela condenação. E isso se cumprirá, porque eu, o Senhor, estou dizendo. Eu preciso trazer toda esta explicação e exposição para hoje e agora. E como tudo isso vai se aplicar? Talvez nós estejamos vivendo a mesma ideia dos sacerdotes. Há muito tempo ouvimos falar que Cristo vai vir. Há muito tempo ouvimos dizer que Cristo voltará. E Ele veio. Mas parece que nós estamos vivendo como se Ele não viesse. E estamos caminhando muitas vezes igual aos sacerdotes, cometendo pecados, mas Cristo não vai vir amanhã, e muito menos depois de amanhã. Então eu vou deixar essa vida pecaminosa me levar, e vida leva eu. Quem sabe um dia, quando Ele voltar, eu vou me preparar para isso. Quero dizer uma coisa para você. O juízo de Deus não tarda. Ele virá. Hoje nós acabamos de cantar sobre isso. Assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir. E você precisa se preparar para isso. Você deve estar vivendo hoje como se Ele fosse voltar hoje. Você precisa viver agora como se Ele fosse voltar agora. Até porque a própria palavra de Deus nos diz: se você soubesse que o ladrão entraria na tua casa hoje, o que você faria? Como é que você agiria à espera desse bandido? Com certeza você colocaria uma arapuca, ou quem sabe chamaria a polícia, ficaria de tucalha esperando ele entrar e na hora prender, mas você não ficaria inerte. Aí ele vai dizer assim: por isso, você precisa viver pronto para esse dia, porque nós não sabemos o dia e a hora que o ladrão vem, mas ele vem. Ele chegará. O que o profeta Malaquias está falando, o que Deus está falando por meio dele, é justamente isso. É justamente essa chamada. Nós precisamos nos preparar, porque ele virá. Assim como foi com o profeta Malaquias, foi com o apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10, o povo zombava dele, porque ele estava anunciando que Cristo iria voltar, que Cristo iria vir, que Cristo chegaria para eles, e o povo zombava, escarnecia, e que história é essa? E ele disse: Cristo vai voltar, e ainda hoje a mesma mensagem, o povo continua zombando, brincando, parecendo que Cristo não volta, desde o apóstolo Pedro, mas ele volta. O profeta Malaquias disse: olha, vai vir aquele que vai preparar o caminho,
E ele estava falando de João Batista, e o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor trouxe o seu juízo. E sabe qual é o nome desse juízo para o povo? Cristo Jesus. O profeta Malaquias está apontando para Cristo. Ele está mostrando Cristo. Ele está dizendo, o juízo de Deus chegará à nossa vida. E o nome dele se chama Jesus. Sabe, irmãos? Ele veio. E ele voltará. E nós não podemos viver uma vida de brincar de ser crente. Nós não podemos viver uma vida de quem sabe amanhã eu me conserto, de quem sabe amanhã eu me volto, de quem sabe amanhã eu me purifico cada vez mais, de quem sabe amanhã eu me santifico cada vez mais, de quem sabe amanhã eu me consagro cada vez mais. Porque se nós ficarmos pensando nessa perspectiva, nós estamos caminhando como aqueles dois homens do início da história. Teoricamente e praticamente, caminhando feito eles. Já ouvimos tanto que Cristo vai voltar, já ouvimos tanto que Ele virá pela segunda vez, mas já são 2022 anos, vamos continuar vivendo a vida como a vida está tudo tão bom, vamos continuar cuidando dos nossos pecados de estimação, vamos continuar vivendo como se nada fosse acontecer, e eu quero dizer para você, vai acontecer, Ele virá. Não é brincadeira. Não é história fantasiosa. Não é história que talvez a gente já ouviu lá fora, a gente pregando, e até muitas vezes de forma equivocada, mas é uma verdade. Ele vai voltar. Senhor Jesus, contando uma parábola no Evangelho de Lucas, ele citou uma coisa muito interessante. Capítulo 12. Versículo 16 ao versículo 21, mais especialmente no versículo 20, ele fez uma pergunta. Louco, nesta noite pedirão a tua alma. E para quem será a tua alma? Para quem você vai entregar a sua alma? Aquela pergunta retórica. Se Cristo voltasse hoje, como você estaria? Onde você se encontraria? Eu e você, nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que tudo isso ocorrerá. E a certeza de que isso ocorrerá muda a nossa percepção de vida, muda a nossa percepção de amor para conosco e para com o outro, principalmente para com Deus. Nos faz viver mais em santidade. Não porque queremos, mas porque Ele nos chamou. Lembra que o apóstolo Pedro disse, sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O Senhor vos chama a uma purificação, porque a justiça virá, e o juízo veio chamado Jesus, e Ele é santo. Sobre Ele, diante dEle, ninguém ficará de pé. A sua palavra diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Queridos irmãos, quando nós entendemos essa mensagem, nós não podemos mais viver a mesma vida. Nós não podemos continuar caminhando como se a mensagem do Senhor fosse uma história a mais, como se a pregação do Senhor fosse uma história a mais, ou como se a palavra do Senhor fosse um livro maravilhoso, mas um livro que não é verdadeiro. Pelo contrário. Nós precisamos entender que esse livro nos chama à compreensão de que esse juízo vem. E que esse juízo, ele nos chama à purificação. E que se nós não quisermos viver essa purificação, nós iremos viver a condenação. E essa condenação está preparada para Satanás e seus anjos. Para o lago de enxofre preparado. Para aqueles que não temem, não honram e não vivem uma vida de obediência, uma vida de entrega ao Senhor, que não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu querido ouvinte, você aqui ou você em casa assistindo, isso é sério. Sabe por quê? Porque Ele não muda e Ele diz, as minhas promessas, elas vão se cumprir. O juízo chegará à sua vida.
Os sacerdotes não queriam acreditar, ou não queriam confiar, mas o juízo veio. E esse juízo é tão verdadeiro, é tão real, que nós daqui a pouco assentaremos à sua mesa. Comeremos o pão que simboliza o corpo de Cristo, beberemos o cálice que simboliza o sangue do Cordeiro, porque Ele veio, Ele esteve conosco, Ele viveu a nossa vida, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele voltará, porque Ele mesmo disse: eu voltarei para buscar a minha noiva. O noivo se ataviará com a noiva, o noivo virá encontrar-se com aquela que Ele comprou na cruz do Calvário, e ninguém, nada pode deter a vinda deste noivo. Como você está para se encontrar com o seu noivo? Querido irmãos, essa mensagem se aplica de duas formas. A você, crente, salvo, lavado no sangue do Cordeiro, reveja a sua vida com o Senhor. Olhemos para nós, façamos uma análise, vejamos aonde nós temos falhado. O Senhor, Ele nos chamou para uma vida de santificação, de purificação. Ele é como o fogo do ourives, Ele é como o sabão da lavanderia, e Ele nos purificará por completo. Ele não nos chamou para ser a metade santo e a metade pecador, Ele nos chamou para viver uma vida de santidade, e o Senhor não aceita menos que isso. Por isso, primeiro, a nós crentes, nos consertemos com o Senhor. Façamos uma revisão em nossa vida para andar em santidade, para não sermos achados com atos pecaminosos diante do nosso Senhor, para receber a sua condenação. Segundo, a você que ainda não entregou sua vida a Cristo e não reconheceu, meu querido, minha querida, não deixe para amanhã, não tarde. A sua vida de pecado não vai lhe levar a bons lugares. Ela não vai lhe levar à eternidade. Ela vai lhe levar à condenação, à ira eterna, ao fogo eterno, ao lago de enxofre preparado para Satanás e seus anjos. E isso não é porque eu estou falando, ou porque eu quero que você nessa noite talvez entregue sua vida a Cristo e reconheça como Salvador. Não, não, não. É a Bíblia que diz isso. É a palavra do Senhor que diz isso. Por isso, se você hoje ouvir a voz do Senhor falar ao seu coração, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, mas nessa noite, se renda e receba o juízo do Senhor chamado Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós nos achegamos mais uma vez a Ti. E primeiro, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão, Pai, porque talvez tenhamos falhado contra Ti no nosso pensar, falar ou no nosso agir. Mas nessa noite purifica-nos, Deus. Dizemos, como diz a Tua palavra, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelos caminhos das Tuas veredas, por amor ao Teu nome. Porque nós precisamos de Ti para viver uma vida santa, para viver uma vida, Pai, de intimidade, comunhão com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser santo, porque o Senhor é santo. Não nos deixa, Senhor, viver seduzidos pelas propostas desse mundo, para que nós não venhamos a Te afrontar, a quem sabe até deixar de lado o Teu querer e viver uma vida de pecado. Porque assim sendo, Senhor, a certeza é que receberemos a Tua condenação, receberemos a Tua voz ao nosso coração, nos condenando por causa dos nossos erros. Nos faz entender isso, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo.
E pelo fato de não mudar, o Senhor nos chamou para viver como o Senhor quer. Então o Espírito Santo de Deus nessa noite inculca em nossa mente que nós não podemos ser ateus, que nós não podemos te afrontar, que nós não podemos viver uma vida como se o Senhor não fosse voltar ou não existisse, como se tua palavra não fosse verdadeira. Pelo contrário, Pai, que nessa noite o nosso coração se dobre diante de Ti, se renda aos Teus pés e entenda. Chegará o dia em que nos encontraremos diante do nosso juiz, que hoje é o nosso advogado. Que possamos, Deus, viver essa vida que Te agrada. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.